pedindo a Deus um coração agradecido, um coração grato, um coração cheio de gratidão. Deus não precisa da nossa gratidão, porque Ele já é completo. Mas quando nós somos gratos, é nós que saímos ganhando. É como uma esponja. Se você for no mar, você vai encharcar a esponja, não vai fazer diferença nenhuma a quantidade de água da esponja para a quantidade de água do mar. Mas para a esponja vai fazer muita diferença. É isso que o louvor faz. Ele encharca a nossa vida. Ele faz a gente ter uma compreensão de que a gratidão é muito importante. E a gente tem que aprender a ser grato mesmo. Não só a Deus, principalmente a Deus, mas ser grato a tudo que a gente já recebeu, a todos os benefícios e bondades que as pessoas já não fizeram. Se depois elas mudaram de ideia, isso é outro problema. Mas a gente é grato pelo bem que nos fizeram. Então pensa um pouquinho, quantas pessoas já fizeram o bem para você, quantas pessoas foram boas para você, em alguns momentos da sua vida. Não fica olhando para aquilo que elas fizeram de mal, que às vezes fizeram bem, depois mal, fica no bem. E depois lembre-se que por trás delas sempre tem um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus que te ama, um Deus que se preocupa com a tua casa, que se preocupa com a tua família, um Deus presente, mas não é um Deus que fica intervindo na história, porque Ele te deu a liberdade para a humanidade escolhe seus caminhos, mas Ele continua bom, Ele continua olhando com bondade. E diga aí no teu coração: obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. A palavra hoje, no hebraico, ela tem um sentido muito forte, porque é uma língua semita, uma língua que no tempo de Jesus não tinha praticamente vogais, né? O aramaico, uma língua pobre, e que ela era dita e as pessoas sabiam o que significavam porque era coloquial. E a palavra hoje, do hebraico, não do Novo Testamento, que daí já é grego, e o grego já é uma língua complexa, com declinações, que você consegue entender. Ela tinha um significado de algo assim: é o momento, é a hora, é agora, está acontecendo nesse momento, é para agora, não é para amanhã. Amanhã tem o seu cuidado, amanhã tem a sua luta de amanhã, e amanhã você não tem, o amanhã não é teu. Você sabia disso? Pode falar a pessoa do lado: amanhã não é teu, porque ele não chegou, ele não é teu. O que é teu é o agora, é esse o momento que você está vivendo. E esse momento que você está vivendo é um momento de louvor. Se tiver alguma pessoa aí que você conhece, que está perto de você, converse com ela e pergunte: o que nós podemos agradecer a Deus que é tão bom para você quanto é para mim? Uma coisa que é para nós dois é boa, descubram juntos. Uma coisa você fala: isso aqui é bom para você? É bom para mim também? É bom. Louvado seja Deus. Tem uma coisa que é comum para os dois. Pergunte aí para a pessoa do teu lado: o que é bom para você e é bom para mim também? O que é bom para você e é bom para mim também? Pergunta: já descobriu? Já chegou a alguma conclusão? Já chegaram a alguma conclusão? Já? Levante a sua mão e diga: obrigado, Jesus, por isso. Obrigado, Jesus, por esse louvor que você coloca. Obrigado por essa coisa boa que é minha, mas que é do meu irmão também. Assim como há muitas coisas boas que são de todos nós e algumas que são de cada um. Mas obrigado por essa que nós agradecemos juntos. Eu e esta pessoa que está comigo agradecemos juntos por isso, Jesus. Eu te louvo exatamente por essa graça, Jesus. Olha, quando a gente chega no grupo, a gente costuma dizer para os outros: que bom que você veio, seja bem-vindo. Já falou para a pessoa do lado? Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vinda, não é? Eu estou vendo lá no fundo, ó, tem o meu professor de topografia lá, ó, seja bem-vindo, não é? Seja bem-vindo todos os que eu vejo muitas vezes aqui. Melhor do que dizer para a pessoa ser bem-vinda, é dizer para que o Espírito Santo seja bem-vindo. Afinal, é Ele que faz com que as coisas aconteçam, é Ele que nos move, é Ele que nos inspira, é Ele que nos santifica,
É Ele que faz milagres nas nossas vidas. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Se é bom o teu irmão ter vindo, melhor é o Espírito Santo. Diga aí, seja bem-vindo, Espírito Santo. Lá no Apocalipse, já nas cartas, lá no início, quando são a carta das 7 igrejas, tem uma que Jesus diz que Ele está à porta e bate. Quem ouvir a sua voz, abrirá, Ele entrará e ceará com Ele. Cear tem todo esse contexto de conversa, de coisa agradável, não é? Se você não for obrigado, você só convida para jantar com você quem você gosta, não é? Só sai com quem você gosta, porque você quer ter uma conversa agradável. E Ele diz que Ele bate a porta e espera você abrir. O Espírito Santo é Deus com o Pai e com o Filho. Ele não vai arrombar, Ele não vai entrar na nossa vida se a gente não disser para Ele, pode entrar, seja bem-vindo. Então é mais do que convidar para Ele estar aqui, é dizer, eu quero você, porque eu quero te levar comigo. Eu quero levar essa paz com as pessoas que eu encontro, com as pessoas que eu converso. Eu quero poder pacificar o meu coração. Às vezes o coração da gente fica atribulado, não fica? Quando passa a contrariedade, quando tem confusão, quando tem briga, quando a gente se sente ofendido, quando nós somos pegos de surpresa, quando há injustiça, ou teu coração não fica atribulado? O meu fica. Tem gente que consegue lidar com tudo isso, eu nem sempre. Mas é nessa hora que a gente percebe que precisa da presença do Espírito Santo para poder equilibrar. Quando a gente pega o livro do Gênesis, a gente vê que o mundo estava uma confusão e o Espírito Santo pairava sobre as águas. E aí começa, e Deus disse, separar a água de cima da água de baixo. E esse poema, que é um poema do hebraico, porque ele é alfabético, ele começa com cada letra do alfabeto hebraico, ele começa antes da palavra de Deus, organizando tudo, dizendo que o Espírito Santo estava lá. Se a tua vida está desorganizada, se tua cabeça está desorganizada, se teus pensamentos estão acelerados, você está precisando do Espírito Santo igual eu. Se está faltando harmonia, e é por isso que é belíssimo até esse texto do Gênesis, porque se ele é um hino alfabético, ele era cantado, ninguém sabe que música tinha, mas a gente pode dizer que ele era feito assim para ser decorado, e era feito assim para que houvesse harmonia. Eu não tenho ouvido bom, o André tem ouvido bom. Você vê alguém cantando, errando o tom, errando a nota, te incomoda? Com certeza. Então, eu não incomodo porque eu não consigo perceber a diferença. Mas quem entende, percebe quando falta harmonia. E a vida da gente também precisa ser harmônica. Ela precisa ter um caminhamento, um compasso, que a gente peça para Jesus agora que o Espírito Santo organize o meu interior, coloque as coisas em ordem, venha equilibrar, não só eu, como quem está comigo, que possa haver uma harmonia para eu poder tomar decisões, para eu poder cuidar da minha vida. Se você quiser, você pode colocar a mão no teu coração e pedir para o Espírito Santo, me dá harmonia na minha vida, me dá equilíbrio. Eu quero pedir, Espírito Santo, agora, que você possa ir colocando as coisas em ordem, que nós possamos ter essa tua presença, que cuida do nosso coração. Eu quero te conceder livre acesso, Senhor, livre acesso ao meu coração. Diga para Ele essa história de que é preciso autorizar. Autoriza, eu quero te conceder livre acesso. A gente às vezes autoriza coisas a entrarem dentro de nós que a gente não deveria ter autorizado, porque criam confusão, que criam distúrbios, mas a presença do Espírito Santo pode autorizar sem medo. Diga, eu quero te dar livre acesso, Jesus, ao meu coração. Quero te dar livre acesso à minha vida. Quero te dar acesso completo, Jesus. Fale com Ele, isso é um grupo de oração, não dá para eu falar por você. É você quem fala com Ele e Ele está aqui conosco. Então fale com Ele, eu quero te dar livre acesso, porque eu quero que esta harmonia, que esse equilíbrio retorne na minha vida. Muitas enfermidades nascem exatamente porque a gente não consegue enfrentar determinados problemas da nossa vida.
determinadas crises, principalmente aquelas que a gente não tinha controle sobre elas e elas vieram. Então é nessa hora que eu preciso deste equilíbrio, Senhor. Vem me trazer, Jesus. No domingo, quando a Áurea estava dando a formação lá no Rainha da Paz, ela falou uma coisa que eu achei muito interessante e que cabe a gente olhar para ela. Ela dizia do momento em que no livro do Êxodo, e nossa formação era sobre o livro do Êxodo, sobre Moisés, quando Deus manda eles irem por um caminho e eles chegam na beira do mar. Eles estavam diante do mar e o faraó com os seus soldados vinha ao encontro deles, e eles já sabiam, porque inclusive durante o caminho, várias vezes, a escuridão atrapalhou para que os egípcios não os alcançassem, a escuridão atrapalhou para que não tivessem os alcançado. E a Áurea disse uma coisa muito interessante, ela disse assim, parece que Deus mandou eles para uma emboscada. Entendeu? Que ideia louca, levar você para a beira do mar, aí você não tem como ir para frente, porque o mar está lá. E atrás de você está o inimigo. Fica exatamente aquela coisa de que, meu Deus, em vez de você me levar para uma saída, você me levou para uma situação sem saída. E aí ela disse, e eu quero repassar para vocês, quando ele diz, então agora vocês atravessem o mar. Coisa louca, né? Mas eles não tinham muito o que fazer. Ficar significa morrer. Qual a ideia eles deram? Vamos nos entregar de novo? Já que não deu certo a nossa fuga, vamos dizer, olha, topa fazer um acordo, a gente se entrega e volta tudo escravo para aqui, você pode judiar mais da gente? Muitas vezes é exatamente isso. A gente chega numa situação aonde a gente confia em Deus ou volta para trás. Ou a gente se atira no mar e Deus vai abrir o mar, mas eles não sabiam. E se você já souber que o mar vai se abrir, então não precisa de fé nenhuma, porque você já sabe que vai dar certo. A fé é exatamente fazer aquilo sem ter certeza. Aliás, conforme diz Hebreus capítulo 11, a fé é a certeza das coisas que não se veem. Fala para a pessoa do lado, a fé é quando você não sabe o que vai acontecer. Eu já sei que Deus cuida, então não precisa de fé. Não é? Um dia, tinha um pedinte, passou na casa que eu estava, e aí eu fui levar o prato de comida, perguntei para ele, e você não tem medo de passar fome? Ele falou, não, eu quando estou com fome, eu bato em algum lugar e alguém me atende, né? Ele não precisa de fé. Ele não precisa de fé. Agora, há momentos em que você não sabe o que vai acontecer, aí você precisa de fé. É exatamente o que aconteceu com o povo. E ele teve que se lançar, e Deus abriu o mar, e eles puderam atravessar a pé enxuto, puderam atravessar do outro lado, mas eles tinham que se lançar. Sem maltratar ninguém, dê um empurrãozinho no seu irmão, fala, você precisa se lançar. Se você não está sem saída, melhor ainda, agora é hora de se lançar. Vai. Se lança na fé, porque você não sabe o que vai acontecer. Então a fé é o único jeito de você poder caminhar. Se lança. Fala para ele, vai, se joga. Coragem. O que a gente precisa para se jogar? Coragem. Livro de Josué, capítulo 1. Homem de coragem. Coragem. 7 vezes a palavra coragem nesse capítulo. 7 vezes. Coragem. Empurra de novo, fala coragem. Coragem. Vai dar certo. Coragem. Deus vai abrir esse negócio. Eu não sei como. Mas vai abrir. Coragem. Quem aqui já fez o curso de evangelização fundamental vai lembrar
que quando chega no tema da fé e conversão, aquele famoso pregador, José Prado Flores, mexicano, que hoje está no Vaticano como responsável pelos novos projetos carismáticos do mundo, ele conta uma historinha de fé. Ele diz que o cidadão está no penhasco, escorrega e gruda num galinho. Né? Você lembra, né, Márcia? Acho que muita gente lembra aqui. E aí ele, desesperado no galinho, olha para baixo, vê a situação e ele começa a fazer o que todo mundo faz quando está morrendo de medo e que não tem mais saída. Ele vai gritando: Senhor, me ajuda, Senhor, me salve, Senhor, eu preciso de Ti. E assim ele grita, 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 grita e nada acontece. Ele vai desanimando de gritar por Deus, vai desanimando, não é? Até que ele não aguenta mais e cai. E quando ele cai, Deus diz: por que você não se jogou antes? Não confiavas em mim? É mais ou menos isso. A gente pede as coisas para Deus, mas nós temos medo de nos lançar, de acreditar que Ele vai dar um jeito. Então a gente fica grudado numa porcaria de um raminho que não vai sustentar ninguém, que não vai aguentar o teu peso e teus braços não aguentarão. Por isso, quem se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe, que Ele nos escuta e que Ele tem poder para nos atender. Senão não adianta se aproximar dEle. O homem e a mulher sem fé não esperem que Deus os escute. Por isso, se Deus põe um sonho para você, abrace e segue além. Segue além. Segue além. Segue além. Segue além. Para quem não sabe, falamos na semana passada, para quem não viu também, nem no nosso canal do YouTube, aqueles que nos acompanham pelo Facebook, esse mês, que é o mês de novembro, é o mês Filhos de Sião, que é o nosso grupo. Por que ele é o mês Filhos de Sião? Porque é quando nós celebramos a fundação do grupo, quando o grupo começou. E eu até brinco, porque a gente não sabe exatamente a data em que fizemos a primeira reunião. Quer dizer, não foi eu nem eu que fiz. A Áurea já estava lá. A Sandra, não sei se estava. Eu não estava. Vim depois. Mas o grupo, ele convencionou, porque neste mês Deus fez grandes coisas. Foi neste mês que entrou no céu nossos fundadores, o Raul e a Cirlei foram para o céu, a Rosana. Foi nesse mês que o Monsenhor Bernardo foi para o céu, e foi também quando o Padre Chiquinho foi para o céu, que eram quem viviam com o nosso grupo. Então a gente sabe que esse é um mês especial e é um mês de milagre, porque esses daí estão lá no céu, e eles vão nos ajudar, pedindo também pelas nossas necessidades. Então é um mês de milagres, é um mês de pedir mesmo, é um mês de graça, é um mês de presentes. Por isso, feche teu olho um pouquinho e diga: o que você quer pedir para Deus, que Jesus possa trazer para a sua vida, e que nesse momento eu quero colocar sob a intercessão de todas estes tão importantes servos de Deus que estão lá, pedindo pelas graças que nós precisamos. Porque eles não precisam mais, quem precisa somos nós. Estamos nessa terra, temos muito que caminhar e precisamos. Fala com ele aí baixinho, você pode falar: Senhor, eu tenho situação, eu tenho essa situação da minha família, eu tenho esta pessoa da minha casa que eu preciso pedir a tua graça, tenho esse amigo, essa amiga, eu tenho essas escolhas que eu tenho que fazer, eu tenho um projeto. Fala com Jesus. Esse é um momento, é um pedido especial que você pode fazer, que nós estamos colocando agora aos pés de Jesus. Ele que é Deus e que pode fazer, e só Jesus pode fazer, só Jesus pode trazer essas bênçãos, mas nós podemos ter gente batendo na porta, nós mesmos que estamos aqui rezando, e outros que estão
rezando, muito mais perto dele. Jesus, nós te pedimos essa graça. Nós te pedimos, Senhor, o teu poder e a tua graça, Senhor. Amém. Amém. Quem quiser pegar a Bíblia, no capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos, no versículo 17. 7, 17. Como eu conversei com vocês na pregação passada, esse tema que o Senhor nos deu para esse ano, que é o tema de pedir e receberá, buscar e achareis, que é um tema de Deus dizendo, ó, pode pedir. E é por isso que eu estou sendo bem ousado para pedir e incentivando vocês a pedir. Porque se Deus está dizendo que esse é o tema, por que eu não vou pedir? Vou pedir. Então você também seja ousado. E o tema de hoje é exatamente nessa direção. Eu peço. Mas como acontece? Bom, nós temos o tempo de Deus. Primeiro que tempo não existe para Deus. Essa é a primeira coisa que a gente vai parar para pensar, que é uma coisa difícil para nós humanos, porque para nós estamos no tempo. Deus está fora do tempo, porque Ele é Deus, o tempo não existe para Ele. Não é? Ele é antes e depois, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Não tem princípio, não tem fim, o tempo não existe. Inclusive, alguns teólogos, quando estudam e lembram que Jesus na cruz fala para aquele ladrão que se arrepende, enquanto o outro o agredia, e fala para o amigo, olha, para de agredir, ele está na mesma situação que nós, esse cara só fez o bem. E Jesus diz para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas quando Jesus estava com os discípulos, Jesus disse que no último dia, não é, levantar-se-iam os mortos e tudo, e estariam com ele. Aí o cara fala, mas nós vamos resolver esse enigma, né? É no último dia ou é hoje mesmo? Não é agora ou é depois? Vai acontecer depois ou está acontecendo agora? Claro, a gente pode arranjar muitas formas de explicar, mas uma delas que eu gosto muito é exatamente essa. Deus está fora do tempo. Para Deus, o amanhã é agora. O ontem também é agora, porque para Ele que está fora do tempo, todas as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. E é por isso também que a igreja nos incentiva a rezar, não é, pelas pessoas que já partiram. Quando nós passamos aí o início do mês, os dias de finados, não é? Por que a gente reza por eles? Já passou, não tinha mais nada para fazer. A gente reza porque para Deus está fora do tempo, está tudo ali, aquele momento, e pode ser o momento da misericórdia daquela pessoa, e a tua oração pode ter sido fundamental. Bom, isso é uma teoria teológica, mas eu só quero dizer que o tempo, ele não existe para Deus. E o próprio São Pedro, lá na sua carta, vai dizer que para Deus, 1000 anos é um dia e um dia é 1000 anos. É como que um dia é 1000 anos e 1000 anos é um dia? Porque para ele o tempo não existe. O tempo é uma dimensão nossa. Uma dimensão até ruim, porque a gente, cada dia que passa, a gente fica mais velho, né? Mas por outro lado, é uma dimensão humana. Para Deus não tem essa dimensão. E aqui no capítulo 7, versículo 17, nós vemos o discurso de Estevão. Quem vai lembrar, Estevão era o diácono, que foi apedrejado e naquele momento condenado por São Paulo. Paulo era um perseguidor, junto com outros, por razões religiosas, não admitiam as palavras dele, não admitiam que ele dissesse que Deus morava dentro deles e não num templo de pedra. Ficaram revoltados, resolveram matar Estevão. E antes dele morrer, quando estava sendo apedrejado, ele faz esse belíssimo discurso que o evangelista Lucas fez questão de recuperar, não é? Eu não sei como ele fez para recuperar esse discurso tão longo e tão intenso de Estevão, mas São Lucas, que escreve o Atos dos Apóstolos, vai dizer exatamente tudo isso. E o que ele está dizendo no meio do discurso? Está dizendo assim: aproximava-se o tempo em que devia realizar-se a promessa de que Deus havia jurado a Abraão. O povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei no Egito, o qual não sabia de José.
Este rei, usando de astúcia contra a nossa raça, maltratou nossos pais e obrigou-os a enjeitar seus filhos para privá-los de vida. Por este mesmo tempo, nasceu Moisés. Era belo aos olhos de Deus, e por 3 meses foi criado na casa paterna. Depois, quando foi exposto, a filha do faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. Estevão está fazendo uma cronologia da salvação. Mas eu escolhi esse texto porque aqui ele diz que chegou o tempo de realizar a promessa. Promessa feita para quem? Para Abraão. Quando Deus convida Abraão a sair da sua terra e ir para um lugar que ele não imaginava, aquele homem idoso de 100 anos, e diz para ele: sai da tua terra e vai para onde eu te mostrar. E o cara corajoso, pegou seus rebanhos, pegou seu parente, Ur, e foram para essa terra desconhecida, com os seus rebanhos, e levando a sua mulher, sem ter filhos. E Deus faz uma promessa para ele: olha, a tua ousadia de ir além, de se lançar na água, como a gente brincou aqui, rezando, essa ousadia eu vou te dar uma promessa. Você terá uma multidão de filhos. Pois é, ele só teve um filho, da promessa. E aliás, como a mulher dele era estéril e idosa, ele resolveu dar uma ajudinha para Deus, pegou a escrava, né? E fez um filho com ela. Já acordada com a mulher, falou: Deus falou que eu vou ter uma multidão de filhos. Você não me dá um filho? O que você acha? Não, então tá bom, pega aqui. Eu não sei se hoje ia dar certo isso aí, não. Eu acho que ele ia perder o pescoço, viu? Vocês não entram nessa jogada, não, que isso não vai dar certo, não. Ele resolveu ajudar Deus. Se a gente olhar a história do Oriente Médio, entre a briga de Israel e Ismael, a gente pode olhar que a história de Abraão deu uma confusão boa, né? O resultado de querer forçar a barra e fazer o que Deus quer, achando que é você quem tem que fazer o que Deus quer, não dá certo. Não dá certo. O que dá certo é confiar nas promessas de Deus. Aliás, é bom você falar para o irmão: ó, não tenta resolver as coisas antes que Deus resolva, que pode dar errado. Pode dar errado. Deus não prometeu? Confia, confia. Deus prometeu, confia. Bom, acontece que mesmo assim, Agar, a sua escrava, pega seu filho, vai embora, quase morre, um anjo a salva, e eles vão embora dali, e depois ele tem um filho da promessa, Isaque. Bom, para quem recebeu uma promessa de ter uma multidão de filhos, ter um só é meio uma decepção, não é não? Hã? O que você imaginaria? Se Deus fala para você assim: você vai ter uma multidão de filhos, você já imagina que você vai ter uns 4, 5, 6, ou então que nem as nossas avós, 8, 9, 10, não é mesmo? É isso que vai pensar ou não? Claro que é. Aí tiver um filho só, você vai falar: pô, será que é isso mesmo? Pois assim nós somos com as coisas e o tempo de Deus. A gente não consegue entender e acaba se equivocando. Deus falou: vou te dar uma multidão de filhos e vou cumprir. E aí a gente, quando olha a vida de Isaque, e o tempo passou, Jacó teve daí sim 12 filhos. Antes de Jacó foi Esaú e Jacó, foi só um gêmeo. Jacó depois, com seus 12 filhos, vai para o Egito, porque José os recolhe, porque estavam passando fome. Lá no Egito eles se tornam importantes, porque José era um cara importante, era um cara que tinha se tornado um administrador das riquezas, porque o mundo estava passando fome, e José é quem havia feito a logística de guardar os alimentos. Então o faraó o considerava muito, e a sua família era super bem tratada. Se ele é o braço direito, se ele é o primeiro-ministro, se ele é o cara mais importante, era bem tratado ou maltratado? Era bem tratado, ele que tinha a chave de tudo. Mas o tempo passou, veio outro rei, veio outro imperador, veio outro faraó,
E no final das contas eles viraram tudo escravo. Percebem como o tempo é diferente? Só que o incrível é que exatamente quando eles se tornaram escravos, é que Deus resolve agir no tempo. E quando eles estavam proibidos de terem filhos, para não se multiplicarem, é que nasce Moisés, com uma sentença de morte. Fica escondido por 3 meses e depois leva a sorte, entre aspas, de ser recolhido pela filha do faraó. Gente, para a gente entender, passou muitos anos, não sei quanto, dezenas, centenas. O que eu sei é que a promessa de Deus se cumpre. E é nesse ponto que eu quero falar sobre as nossas orações e nossos pedidos. Deus, que está fora do tempo, nos vê, e o que Ele se compromete conosco, Ele fará. É claro que volta e meia eu falo para Nossa Senhora, dá uma aceleradinha aí, porque a coisa está difícil de aguentar. Mas, em momento nenhum eu vacilo de que a promessa dele está de pé. Me ajuda, fala para a pessoa do lado, não vacile, ele cumpre a promessa, não vacila. E eu escolhi esse texto por causa do texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo, aqui, no versículo 28, não, vou mais para trás um pouquinho, vou pegar aqui 25, Mateus 6, 25, para você entender onde eu vou chegar, vou ler. Porquanto eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais que o alimento, o corpo não é mais que as vestes. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar 1 centímetro à duração de sua vida? E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé, não vos aflijais, nem digais, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Palavra do Senhor. Por que eu uni esses 2 textos? Porque se tem um jeito da gente prejudicar a promessa de Deus nas nossas vidas, não prejudicar Deus, não tem como prejudicar nada, né? Ele é Deus, mas a nós mesmos, é quando a gente cai na cilada que Jesus alertou lá e o evangelista Mateus narrou. Quando a gente cai na cilada de começar a ficar tão preocupado, tão agitado, tão aflito, tão angustiado, porque as coisas não estão acontecendo. Isso, gente, gera doença. Se você não consegue confiar e descansar em Deus, você começa a ficar doente, você começa a ficar agitado, você começa a ficar frustrado. Você fica frustrado porque não deu certo. Não é? Às vezes tem alguém do teu lado e você precisa falar assim, não adianta ficar frustrado, não vai resolver nada. Não adianta ficar preocupado, não vai resolver nada. Você acha que à noite, você acordou às 2 da manhã, preocupado com... vou dar um exemplo interessante. Você já teve algum dia que sair para fazer uma viagem muito cedinho? Eu já, muitas vezes. E aí começa a acordar com medo de perder o horário? Hã? Quem já aconteceu isso, levanta a mão. Olha lá. Não é? Começa a acordar, acorda.
Aí olha o relógio, fala, meu Deus do céu, faltam umas 3 horas. Aí você volta, aí até você dormir de novo. Aí você consegue dar uma dormidinha. Aí você acorda de novo, vai olhar. Não é o horário ainda de sair. E aí a hora que toca o despertador, você está um caco. Você está moído. Se você tiver que ir dirigindo, você está... Já aconteceu com algum de vocês? Adiantou ficar preocupado? Te ajudou a ficar mais desperto? Te ajudou a ficar mais preparado para a tua viagem? Não. É a mesma coisa. Quanto da tua preocupação vai resolver o teu problema? Quanto da tua preocupação vai ajudar você a combater, às vezes, uma doença que você está tendo que lutar, tomar medicação, fazer tratamento, receber oração, às vezes precisa até do milagre de Deus. Adianta ficar preocupado? Vai te ajudar? Vai? Claro que não. É por isso que eu fiz a questão de ligar esse texto de Mateus ao texto do Atos dos Apóstolos. Primeiro, para mostrar que o tempo de Deus, vocês viram, que Moisés nasceu para resolver o problema da promessa a Abraão. Dezenas de gerações anteriores. Mas Deus estava lá para resolver. E a preocupação não ajudaria em nada para que se realizasse a vontade de Deus. Então, deixa a preocupação, faz o teu pedido, entrega no tempo de Deus e descansa. Uma das parábolas de Jesus diz assim, que o homem lança semente, dorme e acorda, e quando a planta cresce, ele vai colher a plantação. Se você ficar preocupado, soja não cresce, mato não cresce, o que você plantou não cresce, não vai mudar nada, é o tempo que vai fazer crescer. A preocupação não vai acelerar nem diminuir, mas ela vai prejudicar você. Então que hoje a gente tenha a ousadia de ir além, pedindo ao Senhor, mas de entregar a preocupação e confiar que o tempo é dele e que ele não desampara.